Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre os nossos corações, amém? Domingo, dia do Senhor, e nós estamos nesse momento especial, dando início a esse culto, onde breve nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Um grande beijo para todos os nossos irmãos da Igreja Batista Central de Lucas, e também para os nossos amigos, irmãos de outras igrejas, e os nossos visitantes que receberam com carinho o nosso convite e estão conosco também. Tá? É muito bom nós estarmos juntos aqui. Eu vou passar a palavra para o nosso irmão diácono Joelson, que está me recebendo aqui na casa dele, né, para dar continuidade a este culto. Amém? Olá, meus amados irmãos. Eu queria dizer para vocês que o amor de Jesus é incomparável. E é por isso que nós estamos aqui hoje realizando um culto que será a ceia em memória de Jesus. Nosso desejo, na verdade, é que todos estivessem juntos para comemorar essa ceia. Mas como não é possível, nós estamos juntos aqui nesse momento. Nosso pastor Alexandre está aqui na nossa casa. Nós louvamos a Deus pela vida dele e agradecemos por ele estar aqui conosco. E ele estará agora orando e logo depois nós estaremos louvando ao Senhor com o hino 35 do cantor cristão chamado Incomparável. Vamos orar? Pai bendito, Deus de amor, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, ó Pai, te agradecemos por esse momento, esse domingo, dia do Senhor, ó Pai, quando estamos reunidos, ó Pai, como igreja, mesmo, ó Pai, distantes uns dos outros, mas o nosso espírito se volta para Ti. Amém. Toma, Senhor Deus, este culto nas Tuas mãos, dirige, Senhor, e que tudo, Pai, seja para honrar e glorificar o Teu nome. Nós, ó Pai, louvamos o Teu nome pela salvação em Cristo Jesus, Amém. O nosso Deus único, todo-poderoso. A Ti, Pai, toda a honra e toda a glória. Recebe, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, e, ó Pai, dirige-nos com o Teu Santo Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Morrendo sobre a cruz,
Amém. 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 Eu quero ler um texto da palavra de Deus com os irmãos. Evangelho de João, do capítulo 21, do verso 6 até o verso 14. Diz assim a palavra de Deus. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E aos outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Levando a rede cheia de peixes, logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima em pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, ceai comigo. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus? Graças a Deus, né, meus irmãos? Domingo, dia do Senhor, louvar e agradecer o nome do nosso Deus. E daqui a alguns instantes nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Amém. Então o hino que nós vamos cantar agora vai falar justamente sobre isso. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Prepara tudo aí, tá bom? O pão, o vinho, porque logo logo nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Vem cear. Amém. Graça Deus te dá, bem faminto tua alma saciar.
Eu quero compartilhar agora, meus irmãos, a palavra de Deus com cada um de vocês. Para esse culto especial, culto de ceia do Senhor, eu lembrei de um texto, Deus trouxe à minha memória um texto que fica em 1 Coríntios, capítulo 5, do verso 7 e verso 8. Entre outros textos, mas esse para nós começarmos, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7 e 8. A palavra de Deus diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Amém? Pai, aplica, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações e usa, Pai, esse Teu servo conforme a Tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Queridos, eu estava lembrando desse texto quando Paulo diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. E o Senhor me levou lá no Êxodo, né? Naquela primeira passagem onde Deus institui a Páscoa para o povo de Israel. Ali, na saída do Egito. E eu pensei em fazer um paralelo com os irmãos. Da Páscoa à ceia do Senhor. Nossa esperança é Cristo. Da Páscoa até hoje, os dias que nós vivemos, a ceia do Senhor que nós celebramos, Cristo é a nossa esperança. Amém? Tem alguns simbolismos, meus irmãos, lá da Páscoa, que se cumprem em Cristo, e eu quero compartilhar isso com você. Pelo menos 3 simbolismos, existem outros, mas pelo menos 3 para nós pensarmos aqui. Eu vou lançar mão do texto de Êxodo, para que a gente possa entender, né, aonde realmente o pastor quer trazer nessa mensagem. Êxodo capítulo 12, verso 3, diz assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Êxodo 12, 18. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Agora 12, verso 11. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, ou cingidos os vossos lombos, sandálias dos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Meus irmãos, esse texto de Êxodo está falando ali da primeira Páscoa, né, onde Deus institui a Páscoa realmente para o povo de Israel. Nós lembramos bem que o povo estava já há mais de 400 anos cativo ali no Egito. Né? Desde que surgiu faraós que já não lembravam de José, o povo começou a ser massacrado ali no Egito. Né? As cargas da escravidão, a maldade do faraó sobre o povo de Israel, o medo de faraó, porque o povo de Israel cresceu muito, fazia com que faraó oprimisse cada vez mais o povo de Israel. E o texto bíblico vai dizer que o clamor, o choro, o lamento do seu povo chegou até os ouvidos de Deus. Deus percebeu e ele desce para intervir. E aí, meus irmãos, nós conhecemos bem a história. Deus levanta a Moisés e aí as pragas começam a vir. E aqui, meus irmãos, quando estava para chegar a 10ª praga, Deus, então, ele institui a Páscoa. A 10ª praga, queridos, era a praga do anjo da morte. Deus mandou que Moisés avisasse a Faraó: olha, você deixa meu povo ir, porque senão eu vou enviar a morte sobre todo o Egito, e todo primogênito de cada casa irá morrer. Interessante, meus irmãos, que até mesmo os primogênitos dos animais
também morreriam nessa situação. O anjo da morte passaria por todo o Egito e iria tirar a vida dos primogênitos. Mas Deus então fala para Moisés: olha, Moisés, o coração de Faraó vai ser endurecido, ele não vai deixar o povo sair, então você prepare com o povo uma Páscoa, para que o anjo passe. Páscoa é passagem. O anjo passe de largo das casas dos israelitas. Você vai dizer, vai fazer o seguinte: cada homem no seu lar irá pegar então um cordeiro e sacrificar esse cordeiro. E esse cordeiro deverá ser verdadeiramente assado. E aí esse cordeiro será alimento, servirá de alimento para aquela família. Se aquela família for pequena e o cordeiro for muito, chama-se outra família, ficam todos na mesma casa e ceiam ali, né? Vão comer o cordeiro assado ali. O sacrifício desse cordeiro, na morte desse cordeiro, você vai pegar o sangue do cordeiro e vai aspergir o sangue nos umbrais e nas vergas das portas e das janelas. Quando o anjo da morte passar, e ele passar numa casa e dar de frente com o sangue do cordeiro, ele vai passar de largo, ele não vai entrar naquela casa. E assim veio a celebração da primeira Páscoa, meus irmãos. Queridos, e eu quero fazer então esse simbolismo, puxar o simbolismo da Páscoa para verdadeiramente o que nós celebramos hoje, a ceia do Senhor. Páscoa é Páscoa, ceia do Senhor é ceia do Senhor. Nós sabemos que Jesus, ele aproveitou o momento da Páscoa e na celebração da Páscoa ele instituiu a sua ceia. Queridos, um princípio da hermenêutica é que a Bíblia lança luz sobre ela mesma, ela interpreta a ela mesma. Então, nós olhamos para o Antigo Testamento, né, que é a promessa, com o coração do Novo Testamento, que é o cumprimento dessa promessa. Veja alguns simbolismos que eu quero pensar com você nesse momento. O sacrifício do cordeiro salvaria a família da morte. Êxodo 12, verso 3, que nós lemos: o homem deverá separar um cordeiro para a sua família, um para cada casa. Queridos, a morte do cordeiro salvaria a família da morte. Aquela família não enfrentaria a morte, seria salva do anjo da morte. Por quê? Porque um cordeiro foi sacrificado no lugar do primogênito daquela casa. Né? E nós lembramos logo então, queridos, de que lembramos justamente, né, de Jesus, né, o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus. Outra questão desse texto é a preparação. Era abster-se do fermento. Antes da noite em que o cordeiro era imolado, era sacrificado, por 7 dias já o povo vinha se alimentando de pães asmos, ou seja, pães sem fermento. O fermento tinha um simbolismo muito forte que Deus queria deixar ali pelo povo. Êxodo 12, verso 18 diz: no primeiro mês comam pão sem fermento. E aí nós vamos ver que o fermento vai ser mencionado pelo próprio apóstolo Paulo no texto que nós lemos de Coríntios. Outra parte do simbolismo ainda é a prontidão para a libertação imediata. O texto lá, Deus fala para o povo que eles deveriam, lá no verso 11, capítulo 12, verso 11, Deus diz que o povo diz: olha, ao comerem, estejam prontos para sair, cinto cingido, sandálias nos pés, cajado na mão, e comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Deus sabia, queridos, que tão logo o anjo da morte passasse, né, Faraó iria mandar o povo ir. E eles deveriam estar prontos para sair imediatamente. Então eles tinham que comer rapidamente ali a Páscoa, cingidos, de pé,
prontos, cajado na mão, roupa já ajustada, tudo para que eles pudessem sair imediatamente do cativeiro. Né? Essa era a prontidão que o povo precisava trazer. Vamos trazer isso para nós? Vamos pegar esse texto lá do Êxodo e trazer para a nossa vida hoje o sacrifício do Cordeiro de Deus, que salva o homem da morte eterna. Da mesma forma que lá no Êxodo, né, lá antes do povo sair, Deus preparou o sacrifício do Cordeiro para livrar da morte o primogênito de cada família. Né? Hoje nós sabemos que Jesus é o Cordeiro que foi morto e imolado para a nossa salvação. Assim como o anjo da morte não pôde tocar naquelas famílias onde o sangue do Cordeiro estava nos umbrais, no madeiro dos umbrais das portas e das vergas das janelas, meus irmãos, hoje o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, e o Cordeiro é Jesus. Esse sangue aspergido, esse sangue que nos purifica do nosso pecado, ele nos livra da morte eterna. João 1,29, o texto vai dizer: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João olha para Jesus e vê nele o Cordeiro de Deus, João está lembrando que desde lá do Êxodo, um cordeiro era morto para perdão dos pecados do povo. E agora o Cordeiro de Deus, que seria morto uma vez para perdão, de uma vez por todas, dos pecados de todo aquele que nele crescem. Segunda parte, abster-se do pecado que contamina. Lembra que nós falamos que lá no Êxodo deveria-se comer os pães sem fermento? Meus irmãos, fermento, né? O fermento, quando você coloca o fermento na massa, precisa dar tempo à massa, e aí a massa ela vai levedar. Um pouquinho de fermento, bem pouquinho, leveda toda a massa, contamina toda a massa. O fermento citado lá, né, no Êxodo, que Deus diz que tinha que se abster do fermento, é porque o povo tinha que estar pronto, tinha que ser rápido, aquela refeição precisava ser feita rápido, sem tempo de contaminar. O povo não poderia se deixar contaminar por nada. E agora, no Novo Testamento, abster-se do pecado que nos contamina. Nós que cremos no Cordeiro que foi imolado, morto, e o seu sangue nos purifica do pecado, precisamos viver em santidade por causa do Cordeiro. O verso 7, quando Paulo escreve lá, né, em 1 Coríntios, diz o quê? Que é 1 Coríntios 5, verso 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, massa agradável a Deus. Paulo está fazendo menção a lá os pães asmos, lá no Antigo Testamento, um pão da preparação, um pão separado para aquele momento de salvação do povo. E ele está dizendo, olha, sede massa nova, sem fermento, como realmente vocês são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado por nós. Estão entendendo a analogia? O que Paulo estava dizendo? Queridos, o fermento que contamina hoje o ser humano é o pecado. E nós que já somos do Cordeiro, nós que já fomos salvos pelo Cordeiro, precisamos, meus irmãos, nos abster daquilo que fermenta as nossas vidas, ou seja, o quê? O pecado. O pecado que Jesus já pagou lá na cruz. O pecado que foi a causa do sangue derramado de Jesus na cruz por nós. Então, nós somos massa nova, sem fermento. Assim, nós devemos nos manter, nos abstendo, nos separando, nos santificando para a glória do Cordeiro de Deus.
Essa é a visão. Então, enquanto Deus exige que o povo, lá no Êxodo, comesse do pão sem fermento, agora Paulo faz a ponte desse texto e diz que nós, como massa nova, precisamos estar também sem fermento, não contaminados, como realmente nós somos. Por quê? Porque já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. A última analogia, queridos, é sobre a prontidão. Lembra que eu falei que lá no Êxodo eles precisavam comer da Páscoa, cingidos, arrumados, prontos para partir? Cajado na mão, cinto sobre colocada a roupa, E é interessante a figura porque o cinto era colocado por cima de toda a roupa. Era aquilo que era usado para ajustar toda a roupa. Então se vestia-se todo e ao final de tudo colocava-se o cinto. Então quer dizer, cinto cingido, sandálias nos pés, cajado na mão, prontos para partir. E deveriam comer rapidamente, apressadamente lá. Por quê? Porque a qualquer momento o anjo da morte passaria. E tão logo isso acontecesse, viria a notícia de que Faraó estava deixando o povo partir, expulsando, mandando o povo embora, porque Deus havia libertado o povo com mão forte lá, o povo de Israel lá das garras do Egito. 1 Coríntios 15, 52 diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Queridos, prontidão, preparados, vidas atentas, vigilantes, como as virgens prudentes, porque o noivo está para voltar. O anjo da morte lá no Êxodo passa de largo das casas dos israelitas, porque foram salvos pelo sacrifício do Cordeiro. E agora vem a notícia: Deus nos libertou, vamos embora, rapidamente, vamos sair todos do Egito. Queridos, Jesus, o Cordeiro de Deus, derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Nós fomos salvos por ele. E agora nós precisamos estar prontos, cajado na mão, cinto cingido, sandália nos pés, porque a qualquer momento a trombeta vai soar e o Senhor vai voltar para nos buscar. Essa, meus irmãos, é a grande esperança, a grande expectativa do povo do Senhor, do povo de Jesus. Nós que somos ovelhas de Jesus, o Cordeiro, as bodas do Cordeiro, das quais nós vamos participar naquele grande dia. Então, Jesus, ele chama os seus discípulos, queridos, chama eles para si. E diz assim: olha, preparem um lugar onde nós vamos celebrar a Páscoa, a última Páscoa de Jesus. E quando chegam naquele lugar, e eles então ceiam, participam da Páscoa, Jesus diz assim: olha, agora, eis aqui o pão, que vai simbolizar o meu corpo, e eis aqui o vinho, que vai simbolizar o meu sangue. Então, queridos, nós chegamos diante do Senhor, diante do pão e do vinho, para o quê? Para rememorar a morte e o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos salvou, que nos lavou, que nos deu vida eterna por meio do seu sacrifício. Ele que nos livrou da morte eterna. Ele que nos deu vida eterna. Ele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora somos dele. Por isso, nós cumprimos a vontade do Senhor, celebrar a ceia do Senhor. Amém? Vamos participar da ceia do Senhor. Você já preparou aí o seu pão? Você já preparou aí o seu vinho ou cálice com suco de uva?
Vamos celebrar a ceia do Senhor? Pai bendito, Deus maravilhoso, louvado e engrandecido seja o teu nome. Porque, ó Pai, o teu Filho Jesus, o Cordeiro que o Senhor preparou para ser sacrificado em nosso lugar, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, Ele nos comprou para ti mesmo, Senhor. Somos do Senhor. E assim como o teu Filho Jesus nos ordenou, nós estamos diante dos elementos. E vamos, ó Pai, celebrar mais uma vez a ceia do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa cada lar, cada família, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Estamos aqui, meus irmãos, com os elementos, a mesa posta. Eu creio que você aí em casa também já preparou, a sua mesa para esse momento tão especial. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Meus irmãos, o pão é pão mesmo. Ele não vai se transformar no corpo de Cristo. Ele simboliza, nós batistas, nós celebramos a ceia memorial, onde os elementos eles simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Então, o pão e o vinho não vão se transformar no corpo de Cristo, não possuem nenhuma presença mística do corpo ou do sangue de Jesus. Eles não vão conferir nenhuma graça, a não ser a bênção de nós podermos celebrar verdadeiramente o sacrifício de Jesus por nós. E é importante que nós saibamos disso, para que nós possamos participar da ceia, entendendo e crendo o que o Senhor realmente espera de cada um de nós. A ceia do Senhor, assim como o batismo, é uma ordenança que Jesus nos deixou, de que nós celebrássemos a ceia todas as vezes em memória dele. O texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, do verso 23 ao 26, o texto bíblico diz assim: pois recebi do Senhor, apóstolo Paulo, escrevendo, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Verso 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma deste pão e beba deste cálice. Se você é crente em Jesus Cristo, se você crê no sacrifício de Jesus Cristo pela sua vida, se você entendeu o simbolismo da ceia do Senhor, se você já foi batizado em nome de Jesus Cristo, participe desse momento conosco, juntos aí em família, nesse momento tão especial. Amém? Vamos participar então do pão. O pão simboliza o corpo de Jesus Cristo. Corpo que foi moído, foi transpassado pela lança, pelos cravos, que foi marcado pelos açoites, todo o sofrimento do corpo de Jesus. Ele mesmo disse que nós, ao comermos do pão nesse momento de ceia que ele, Jesus, instituiu, nós estaríamos fazendo em memória dele. E isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de Jesus. Comamos em memória de Jesus. Amém?
Nós glorificamos, Senhor, o Teu nome, porque o Teu Filho Jesus se fez carne, veio a este mundo, habitou entre nós e tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. E a sua carne foi transpassada, moída, vituperiada, para que hoje nós pudéssemos ter salvação. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Da mesma forma, meus irmãos, nós vamos participar agora do vinho ou suco de uva, que vem simbolizar o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Lembra da mensagem? Lá no Êxodo, o sangue do Cordeiro, aspergido nos umbrais das portas e janelas, fez com que o anjo passasse de largo. Para nós, Igreja do Senhor, o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus, que foi derramado lá na cruz, esse sangue nos purifica de todo o pecado. Este cálice, disse Jesus, é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Igreja, bebamos em memória de Jesus. Deus bendito, Pai maravilhoso, o Teu amor nos alcançou. A Tua graça é tremenda sobre as nossas vidas, em que o sangue de Jesus Cristo, Teu Filho, derramado na cruz por nós, nos lavou, nos purificou de todo o pecado. Pai, muito obrigado por tamanha graça, por tamanha salvação. A Ti, ó Pai, nós rendemos toda a gratidão, todo o louvor. Somente a Ti, ó Pai, a nossa adoração. Ó Pai, nós ansiamos aquele grande dia, como Igreja do Senhor, estaremos, ó Pai, junto contigo nas bodas do Cordeiro do Senhor. Ó Deus, fortalece a vida da Tua Igreja nesses dias que estamos vivendo. Que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós estejamos prontos, com os vestidos, com um cinto cingido, cajado na mão, sandália nos pés, prontos para o dia que o Senhor Jesus vem para nos buscar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, quando nós celebramos a ceia do Senhor e rememoramos a morte de Jesus por nós, mas nós sabemos que não acabou aí. Por quê? Porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados e seremos arrebatados com Ele nos céus. E nós esperamos e aguardamos aquele grande dia onde a noiva, a Igreja do Senhor, vai encontrar com o noivo, Jesus Cristo. E nós estaremos presentes na bodas do Cordeiro. Amém? Vamos louvar a isso? Vamos louvar o nosso Deus? Vamos? Essa é a certeza que nós temos, porque Cristo vive e nós podemos crer no amanhã. Vamos cantar juntos? Amém. Amém. Pra mim
Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, foi muito bom poder estar com os irmãos aqui nesse momento de culto tão especial. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. Você tem uma semana realmente debaixo da bênção e do cuidado do Senhor. Amém? Nós estamos encerrando o culto nesse momento. Receba a bênção do Senhor aí. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada coração, cada vida, cada família aqui representada, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Deus te abençoe. Um grande beijo. Até o próximo dia. Deus abençoe, tá?